Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Física. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na aula anterior, estudamos então os circuitos elétricos, a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, a associação em série, paralelo e associações mistas. Nesta aula, iremos estudar então a ponte de Wheatstone, potência elétrica, geradores elétricos, enfim. Iniciando então o estudo pela ponte de Wheatstone, perceba, é um circuito peculiar. Esse circuito será da seguinte forma: o fio virá, então teremos uma resistência R1, uma resistência R2, uma resistência R4 e uma resistência R3, neste formato. Ele estará em equilíbrio, perceba. Se ele está em equilíbrio, significa dizer que a corrente é igual a zero e que o potencial é igual a zero. Neste caso, nós poderemos fazer a relação das suas resistências. É basicamente uma multiplicação cruzada. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. É assim que se calcula uma ponte de Wheatstone. Com relação à potência elétrica, é basicamente o brilho. O brilho ele é calculado da seguinte forma: pelas equações do Pew, sendo que essa potência elétrica será em watts. Também poderá ser calculado pelo Pri quadrado ou pelo Pur quadrado. Então, a potência elétrica ela é calculada pelo Pew, pelo Pri quadrado ou pelo Pur quadrado. Simples assim. E a energia elétrica em joules, ela é equivalente, ela é igual a potência vezes o tempo. A potência em watts e o tempo em segundos. É isso. Com relação, então, ao gerador elétrico. O gerador elétrico, ou uma força eletromotriz, a FEM, ele tem as seguintes equações. U é igual a E, que é o valor do gerador elétrico, menos RI. Perceba, é o útil. Potencial útil é igual ao potencial total do gerador elétrico menos aquilo que é dissipado, que é esse valor aqui. A resistência e a corrente são dissipadores de energia. Em termos de potência, nós estamos então basicamente calculando que a potência útil é igual à potência total menos a potência dissipada. Se nós substituirmos as equações que correlacionam Pew e as equações que correlacionam o gerador, nós teremos que a potência útil é I vezes U, corrente vezes potência. É igual a corrente vezes o gerador, menos RI quadrado. RI quadrado é a potência, é uma outra forma de calcular a potência. Nesse caso, a potência que está sendo dissipada, RI, e será ao quadrado. O rendimento desse gerador será calculado através da seguinte fórmula: potencial de útil sobre o potencial total, ou seja, I vezes U sobre I vezes E, que é o gerador, o valor do gerador, que será igual a U sobre E, e poderá ser também calculado da seguinte forma: o rendimento é o útil sobre o total. Com relação aos geradores, nós também poderíamos associá-los em série ou em paralelo. No caso de uma associação em série, o potencial, o U, será igual ao valor do gerador, ou equivalente ao valor do gerador, menos a resistência equivalente vezes a corrente. E o gerador equivalente será calculado através de E1 mais E2 mais E3, assim como numa associação em série de geradores, de circuitos elétricos, a resistência equivalente está sendo calculada da mesma forma para geradores equivalentes, resistências equivalentes em série. Em paralelo, o valor do gerador, o equivalente do gerador em paralelo, será igual ao valor do gerador, que serão todos iguais, imagino eu. E a resistência equivalente será o valor da resistência sobre o número de pilhas. Por quê? Porque serão todos iguais. Se serão todos iguais, basicamente estamos utilizando este. No caso de resistências iguais, é o valor da resistência sobre o número de resistências. No caso, serão pilhas, pois tratam-se de geradores.
Com relação, então, ao receptor elétrico, existe uma coisa chamada gerador e existe uma coisa chamada receptor. É basicamente isso. E lá era o FEM, agora é o FCN. A fórmula será U igual a E' mais RI. E dessa vez será o total igual ao útil menos dissipado. Perceba a diferença. Antes era o útil é igual ao total menos o dissipado. Agora é o total é igual ao útil menos o dissipado. Foi invertido. O potencial total é calculado pelo PIU, é o IU. O potencial total anteriormente era calculado pelo IE, era o potencial do gerador total. Agora é o potencial do receptor. Mudou. O potencial total equivale ao receptor. E o potencial útil ele vem do gerador dessa vez. Anteriormente o potencial útil era o PIU. Foram invertidos. Menos RI quadrado. O potencial dissipado continua sendo exatamente equivalente. Menos RI quadrado. O rendimento do gerador do receptor elétrico será calculado com base no valor de E' sobre U. E basicamente o que está sendo feito então é esta associação. Poderíamos fazer a associação de gerador e receptor. A corrente sempre vai do menos para o mais, neste sentido. Então teremos o somatório de FEM, que é o somatório da força eletromotriz que vem do gerador, com o somatório do FCN, que é do receptor elétrico, mais a resistência equivalente vezes o I. E essa é a equação que correlaciona o gerador com o seu receptor. Deus queira que não caia. Com relação aos capacitores. Os capacitores, basicamente, o exemplo que nós temos é o flash de uma câmera. Aqui temos um exemplo de um capacitor e temos a capacitância sendo equivalente às cargas que elas armazenam dividido pelo V. A energia potencial, neste caso, será o valor da carga vezes V dividido por 2. Ou também será calculada da seguinte forma: a energia potencial é a carga ao quadrado sobre 2C. E esse é o caso dos capacitores e da energia potencial. Com relação a um capacitor plano. O capacitor plano nós teremos a equação do Edu, ou a equação que correlaciona a carga sobre o valor lá do gerador vezes a área do capacitor vezes a área do capacitor. Ou ainda, o capacitor será equivalente ao E, que é o valor lá do gerador, vezes a área dividido pelo D. Por fim, temos a última fórmula que correlaciona ali um possível sigma, um valor em módulo de sigma, será igual ao valor da carga sobre a área. E as relações também, então, desses capacitores em série e em paralelo. Perceba que agora a série ela está se comportando como se fosse uma ligação em paralelo. É o oposto de um circuito elétrico. Os valores, as fórmulas de calcular são opostas. A série está sendo calculada como se fosse um circuito em paralelo e o paralelo está sendo calculado como se fosse um circuito em série. Basicamente, estes são os casos de capacitores planos. Capacitores, receptores elétricos, geradores e as pontes de Withton, bem como o potencial elétrico. Potencial elétrico que se calcula através das equações do PIU, do PR quadrado e do PUR quadrado, do PRI quadrado e do PUR quadrado. Boa sorte!